Vivemos em uma geração que conhece versículos, canta louvores, publica promessas nas redes sociais, mas ignora aquilo que Deus mais exige: obediência. A desobediência virou rotina, e o pior, muitos acham que estão bem com Deus mesmo vivendo em rebelião. Charles Finney pregava com lágrimas nos olhos e fogo nos lábios. Deus não compactua com o pecado tolerado. E hoje, a mesma voz ecoa aos nossos ouvidos. O céu está fechado para corações que se rebelam contra a vontade de Deus. Finney não pregava uma fé emocional, mas uma fé que transforma e obedece. Para ele, se não há obediência, não há conversão verdadeira. A fé que salva é aquela que se submete, que se dobra diante da vontade de Deus, mesmo quando ela confronta a nossa. Hoje, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não vivem como servos. Querem os milagres de Cristo, mas não a cruz. Querem promessas, mas não os mandamentos. E esquecem que o próprio Jesus disse: se me amam, guardarão os meus mandamentos. A verdadeira fé leva à renúncia. Ela abandona o pecado, recusa a autossuficiência e se entrega totalmente ao governo de Cristo. É impossível seguir Jesus de verdade e continuar vivendo na velha natureza, onde a fé é autêntica, a obediência prática. A desobediência é o sinal de que ainda não entregamos o governo da vida a Deus. Finney pregava contra o orgulho espiritual, contra a resistência à palavra, contra o evangelho confortável que só agrada ao homem. Quando obedecemos seletivamente, criamos um Deus à nossa imagem, um ídolo, e deixamos de lado o verdadeiro Senhor. Uma geração desobediente não precisa de motivação, precisa de quebrantamento. Um coração rebelde sempre vai tentar manipular a vontade de Deus para caber dentro dos seus desejos. Mas Deus não é cúmplice de caprichos humanos. Ele exige rendição total, não ajustes morais. Ou ele reina, ou não habita. Finney dizia: quando a igreja fecha os olhos para o pecado, ela fecha as portas para o Espírito. E é isso que vemos hoje: cultos cheios, corações vazios, programações lotadas, mas nenhuma convicção de pecado. A desobediência contaminou o altar. A igreja moderna muitas vezes chama o erro de liberdade, o pecado de escolha e a desobediência de autenticidade. Mas aos olhos de Deus, rebelião continua sendo rebelião. A cegueira espiritual nasce da tolerância ao erro. Quando a igreja abraça o que Deus rejeita, ela perde o brilho da presença dele. E onde não há santidade, não há glória. O Espírito Santo não unge o pecado disfarçado de liberdade. Se quisermos o fogo do Espírito, precisamos voltar à obediência radical. Não uma obediência parcial, interesseira ou hipócrita, mas aquela que diz: Senhor, mesmo que doa, eu te obedecerei. Deus não age onde há conveniência, ele age onde há entrega. E Finney sabia: só há reavivamento verdadeiro quando a igreja se ajoelha de verdade diante da autoridade de Deus. Não há substituto para a obediência, nem louvor alto, nem pregação eloquente, nem estrutura moderna. O céu responde ao coração que se curva, não ao show. Onde há altar vivo, há fogo verdadeiro. O Espírito Santo é santo, e onde há desobediência contínua e não confessada, ele se retira. É por isso que tantos estão vivendo um cristianismo seco, frio, mecânico, porque o pecado não tratado afasta a presença do Senhor. E Finney não só avisava essa verdade, ele dizia com autoridade: não se pode brincar com o pecado e esperar que o céu permaneça aberto. Ou obedecemos, ou perdemos a presença. Deus não divide espaço com a rebelião. Sua presença é sensível e pura. Quando ignoramos seus mandamentos, endurecemos o coração e silenciamos a voz do Espírito. E aos poucos, a frieza espiritual se torna normal. Isso é trágico. A única resposta para uma geração desobediente é o arrependimento genuíno. Finney acreditava que um coração quebrantado vale mais que 1000 sermões. Não é tempo de desculpas, é tempo de confissão.
O pecado não pode mais ser maquiado com religiosidade. O altar precisa ser lavado com lágrimas. Deus não rejeita o coração contrito, mas Ele não divide sua glória com o ego humano. Ou morremos para nós mesmos, ou viveremos longe da vontade dele. A escolha é nossa, e enquanto houver fôlego, ainda há chance. Mas o tempo da graça não será eterno, e o Espírito não contenderá para sempre com o homem. A desobediência é uma afronta, e como diz a Escritura, de Deus não se zomba. Finney alertava que muitos acham que estão servindo a Deus, mas estão apenas zombando dele, com vidas duplicadas. Fingem servir no altar, mas vivem no pecado. Falam em nome de Deus, mas seus corações estão longe. Essa zombaria não ficará impune. O juízo começa pela casa de Deus, e a única forma de escapar é se lançar aos pés da cruz e clamar por misericórdia antes que seja tarde demais. Não há neutralidade no reino. Ou somos servos de Cristo, ou estamos zombando dele com a nossa desobediência disfarçada de espiritualidade. Se quisermos ver o fogo de Deus de novo, teremos que ser obedientes de novo. A glória não virá sobre um povo rebelde, mas se houver um remanescente que diga sim a Deus, o céu se abrirá. O avivamento não depende de técnicas, nem de palcos. Ele começa com corações rasgados diante do Senhor. Finney cria nisso. Ele via o avivamento brotar onde havia obediência. E hoje a promessa é a mesma. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então Deus virá. O céu ainda responde ao arrependimento. O fogo ainda desce sobre o altar que foi restaurado. Hoje, o Espírito Santo está procurando por uma geração que ouça e obedeça, que não viva por emoção, mas por rendição. Uma geração que declare: Senhor, não quero mais minha vontade, quero a tua. O mundo precisa ver cristãos que obedecem quando ninguém está olhando, que dizem sim, mesmo que isso doa. Comente agora: Senhor, eu te obedecerei, custe o que custar. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para não perder mensagens que despertam, confrontam e transformam. E lembre-se, Deus não tolera rebelião, mas honra cada coração que se rende ao seu senhorio. Hoje, o chamado ainda está ecoando. A pergunta é: você vai obedecer?